Fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou trazer a continuação desse quadro infinito de mais 20 curiosidades sobre Dragon Ball. Essa aqui é a parte 45. E para quem não viu as partes anteriores, eu vou deixar o link no comentário fixado. Falado isso, então vamos começar! Para um Saiyajin, o orgulho é tudo! E na última parte eu parei na curiosidade 880, então aqui eu vou continuar a contagem, então vamos lá. E na saga Cell tem um momento em que os androides vão até a casa do Mestre Kami procurar pelo Goku, e quem sai de lá é o Mestre Kami, é o Piccolo, é o Yantia, o Kuririn e o Tenshinhan. Entretanto, quando passa a cena, o Yantia simplesmente desaparece. E no momento o Yantia estava ali e depois sumiu sem a menor explicação. E em Dragon Ball Z tem um erro de animação, onde Android 18 aparece em um breve momento sem a sua meia calça, e sendo esse um raro momento em que vemos as pernas da Android 18. E o mesmo erro que aconteceu com o Android 18 também aconteceu com a Videl em Dragon Ball Super, onde tem um momento em que a animação coloca a Videl também sem a sua meia calça e depois volta ao normal. É um rápido erro, porém perceptível. E no 23º torneio de artes marciais de Dragon Ball Clássico, o Kami-sama pegou o corpo do personagem Shen para participar do torneio. E após muito tempo, o Shen voltou a aparecer e foi no torneio da saga Majin Buu, onde podemos vê-lo bem rapidamente na arquibancada. E na saga Saiyajin, quando o Goku tem um flashback do seu avô, ele aparece quando criança, com uma roupa igual do Gohan que ele recebeu do Piccolo, e sendo a única vez que vimos o Goku com essa roupa. E na abertura do Torneio do Poder, tem um momento em que aparece o Majin Buu dormindo em uma nuvem, e essa cena é uma referência à abertura do jogo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Onde o Gotenks também está dormindo em cima de uma nuvem na mesma pose do que o Majin Buu. E no final de Dragon Ball Z, no 28º torneio de artes marciais, no anime tem um momento em que a Pan consegue derrotar o Goten, mas acaba que isso aconteceu apenas na versão do anime, já que no mangá não mostrou a Pan derrotando nem sequer enfrentando o Goten. E uma coisa engraçada é que o Vegeta nunca falou com a Tite em Dragon Ball Z, em Dragon Ball GT, nos filmes, em lugar algum. Porém, isso foi acontecer apenas no anime de Dragon Ball Super, onde pela primeira vez o Vegeta e a Tite conversaram. E em Dragon Ball Z, a clássica roupa do Mestre Kami é na cor laranja. Mas o que muitos não sabem é que na versão do mangá a sua cor na verdade é verde. E no mangá do Super Hero tem um momento em que o Gohan e o Trunks se lutam, e essa cena é uma referência ao treinamento do Gohan do futuro com o Trunks. Inclusive, esse aqui é o único momento canônico em que vemos o Gohan e o Trunks treinando juntos após suas versões do futuro. E uma coisa que muitos fãs queriam ver era o Mirai Trunks reencontrar o seu mestre Mirai Gohan. Mas para quem não sabe, isso aconteceu e foi em Dragon Ball Heroes, na saga do Espaço-Tempo, onde pela primeira e única vez o Trunks e Gohan do futuro se reencontraram e até lutaram juntos. E no Torneio do Poder, o Jiren quebrou uma regra e deveria ter sido eliminado. Isso porque o Daishinkan explicou que quem está na arquibancada não pode atacar quem está no torneio. E quem está lutando não pode atacar quem está na arquibancada. Regra clara estabelecida. Tanto é que o Frost tentou atacar quem estava lutando e foi rapidamente eliminado e apagado. Entretanto, o Jiren foi lá e atacou a arquibancada, porém nada aconteceu com ele.
Ou seja, com certeza o Daishinkan tá envolvido com casos de aposta, tá muito claro isso. E no fim do Torneio do Poder, os universos retornam para casa. E nesse caso, o Universo 2 volta com apenas 9 participantes, e não com 10. E eles acabaram deixando o Zarbuto para trás. E o Dragon Ball Daima foi anunciado com uma comemoração dos 40 anos de Dragon Ball, mas na verdade não foi bem assim. E os próprios desenvolvedores confirmaram que a criação do Daima começou em 19 para ser lançada em 22, mas a pandemia acabou atrapalhando e atrasando o projeto, e que por coincidência acabou colidindo com o ano de 24, onde comemora os 40 anos de Dragon Ball. E eles aproveitaram isso para criar todo o marketing. Uma grande coincidência que criou um marketing muito bom. E a capa, ou então cartaz da saga Majin Ozoto de Dragon Ball Heroes, foi inspirado na capa do filme do Super 13 de Dragon Ball Z. E todo mundo lembra daquele bizarro episódio em que o Kuririn enfrentou o Goku Super Saiyajin Blue. E na época essa luta deu muita polêmica, gerou muitos memes e reclamações. E o diretor Toshio Yoshitaka veio a público, assumiu o erro e pediu desculpas por esse episódio. E o Hakaishin do Universo 10, o Hushin, causou muita polêmica na época na Índia. E segundo os indianos, a aparência dele seria uma ofensa religiosa ao deus deles. E eles até fizeram um manifesto para que a Toei removesse esse personagem. Mas como o Dragon Ball Super não era transmitido para a Índia, acabou que não fizeram nada. E o primeiro roteiro do filme do Metal Cooler é que o Cooler fosse até Namekusei para conseguir as esferas e assim ficar imortal, mais forte e por aí vai. Entretanto, eles perceberam que seria uma cópia da saga Namekusei com Freeza, então mudaram um pouco esse roteiro, onde o Cooler vai até Namekusei com a intenção de absorver energia do planeta e seus habitantes e não tentar pegar as esferas. E até o momento, o vilão final de saga mais forte a aparecer em Dragon Ball foi o Zamasu fundido com o universo. Onde nessa versão e forma o Zamasu é praticamente invencível, somente alguém nível Zeno e Super Shenlong pode derrotá-lo. Então até o momento, esse é o vilão mais forte a aparecer em Dragon Ball. E o final de Dragon Ball GT é com certeza o final mais em aberto e teórico de Dragon Ball, onde até hoje os fãs criam inúmeras teorias para tentar entender e desvendar esse final. Mas o que poucos sabem é que essa pergunta foi feita aos criadores de Dragon Ball GT, para onde o Goku foi com o Shenlong, e a resposta foi essa aqui. O Goku foi embora com o Shenlong para um local onde definitivamente ninguém consegue chegar. E quando ele estava nas costas do Shenlong, ele fez o seu último desejo e pediu para que as pessoas conseguissem viver sem depender e precisar usar as esferas do dragão para realizar os seus sonhos e que superassem e conseguissem por si só. E que agora eles possam caminhar com as suas próprias pernas. E se você quer saber para onde o Goku foi, nem eu mesmo sei, só quem percebeu foi o Vegeta. E essa que foi a resposta dos criadores de Dragon Ball GT. Revelaram algumas coisas, porém manteram o mistério. E você o que acha? Para onde o Goku foi? Comente aqui embaixo a sua opinião. E pronto, tá aí, mais 20 curiosidades sobre Dragon Ball. Essa aqui foi a parte 45. E para quem não viu da parte 1 até a 44, link no comentário fixado. E a próxima parte eu trago em breve, beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistirem, até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!